Bom, bom dia, boa tarde para quem está de tarde. É um prazer. Hoje, assim, estou muito feliz. É um enorme prazer ter a Denise Godinho aqui, que é jornalista e que tem um projeto maravilhoso de literatura e comida, ou literatura e alimentação. Ela vai explicar melhor para a gente, que é o Capitu Vem para Jantar. E Denise, eu vou deixar você se apresentar melhor. Você é jornalista, apaixonada por literatura, mas vou deixar você se apresentar melhor, porque nada melhor do que a gente mesmo se apresentar. E fique à vontade e no final a gente parte para a discussão. A sala é sua. Obrigada. Eu posso compartilhar a tela? Fique à vontade. Tudo que você quiser aqui compartilhar, som e tudo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então tá bom, vamos lá. Bom, gente, ai, pera que eu tenho que abrir o negocinho para passar os slides. Bom, vamos lá. Gente, bom dia, boa tarde, né? Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu gosto muito de falar sobre Capitão para o Jantar, esse projeto que eu amo muito, assim, é o meu primogênito, eu sempre digo, assim. E aí, antes de falar um pouco, né, sobre quem sou eu queria contar para vocês um pouco sobre a minha história, né? O que que eu estou fazendo aqui, né? Bom, eu sou Denise Godinho, eu sou jornalista, eu sou roteirista e sou criadora do Capitão Vem para o Jantar. Essa sou eu com 3 anos de idade para provar que quando o assunto é comida, eu sou especialista há muitos anos. E eu também sou mãe do Pedro, que tem a idade que eu tinha nessa foto, 3 anos. E eu sou muito apaixonada por ele, obviamente. Mas por que que eu tô falando do Pedro? Porque ele é uma grande influência nessa minha ideia de incentivar a leitura, a cultura, a arte através da comida e da alimentação. Porque ter um filho dá pra gente, né, um senso de responsabilidade muito grande. E esse meu propósito de vida é criar esse ser humano curioso, sabe? Gentil, corajoso. Então, eu me inspiro muito nele para criar os meus conteúdos no Capitu Vem para o Jantar. E eu acredito que o Capitu, ele é um projeto de entretenimento, porque eu acho que eu encontrei uma forma de falar sobre esses assuntos, né? Literatura, gastronomia, agora eu falo muito também sobre cinema, de uma forma mais lúdica, né? Nos famigerados 1 minuto e 30 segundos das redes sociais. Mas ele também é um projeto que eu acredito que é de educação, porque é uma forma de inspirar as pessoas, né? Eu acho que eu dou ali um insight para as pessoas ficarem curiosas e irem pesquisar por elas mesmas o conteúdo mais a fundo, né? Bom, mas como que começou toda essa história, né? Um dia eu estava relendo Dom Casmurro, do Machado de Assis, que é a minha obra favorita dele. E como eu sou jornalista, isso foi em 2014, só para vocês terem uma ideia, eu já vou completar 10 anos desse projeto, ano que vem. E eu estava escrevendo uma reportagem para a Revista da Cultura, que era uma publicação da Livraria Cultura. E eu ia escrever uma reportagem sobre literatura e decidi reler Dom Casmurro e me deparei com a menção de uma cocada, que é uma cocada muito importante para a história, uma cocada que define, assim, de certa forma, aquela neura do Bentinho, né? E e perante o relacionamento da Capitu, né? Eu estava lá, mergulhada na história, e eu senti muita vontade de comer cocadas. Isso aqui era uma sexta-feira, de madrugada. Eu não tinha, não era que nem hoje, assim, que você pede qualquer coisa pelo aplicativo, chega em 10 minutos. Eu fui para a cozinha e improvisei uma cocada com o que eu tinha, um leite condensado, um pouco ralado, e essa coisa de comer, né, o doce. Lendo sobre o doce, me levantou alguns questionamentos, porque eu fiquei me perguntando: será que Machado de Assis gostava de cocadas? Será que ele comia uma cocada enquanto escrevia esse trecho? Por que ele decidiu alimentar Capitu e Bentinho com cocadas? E aí, refletindo sobre tudo isso, me veio a ideia de criar um blog para cozinhar as receitas citadas nas minhas obras preferidas. E assim nasceu o Capitu Vem para o Jantar. Na época, o blog ele tinha uma visibilidade maior, assim, era uma época em 2014, as pessoas liam muito blogs ainda. Então teve uma repercussão legal, assim, tanto é que em 2016, desculpa, a editora Veras me convidou para escrever um livro sobre o assunto que chama Capítulo Vem para o Jantar, e que se vocês tiverem interesse em conhecer mais, está disponível na Amazon, Submarino, né?
e grandes livrarias. E eu fiquei muito feliz com esse convite, porque falei, nossa, não é só minha mãe que está lendo meu blog, né? Então, eu fui lá e escrevi, era um livro de crônicas, né, literárias sobre as obras ou sobre a comida, com receitinhas literárias. E aí, desde então, eu fui chamada para fazer muitos eventos, aí para escolas e fazer palestras sobre livros infantis e cozinhar algum quitutezinho, né, que estava presente nessa história. E em 2020, com a pandemia, em casa, né, como todos nós, eu decidi começar a criar conteúdo para o Instagram, né, nesse formato que a gente conhece hoje, né, de conteúdos mais rápidos, mais curiosos, e foi muito bem, assim, para mim, 2020 para 2023, eu tive um crescimento bem interessante, né, e o mais importante do que isso, eu criei uma comunidade de apaixonados por literatura e gastronomia, assim, eu fico muito feliz, as pessoas voltam para mim, né, para falar sobre, né, tô lendo o livro, li esse trecho, esse personagem está comendo isso, e então eu lembrei de você, faz essa receita, e tal, então assim, acabou criando essa comunidade, né? Bom, gente, quando a gente fala, né, como eu sei que vocês sabem, a comida ela não é apenas uma necessidade básica, né, para a sobrevivência. Ela desempenha esse papel fundamental, né, na história. Ela faz a gente refletir sobre culturas, sobre povos, sobre costumes ao longo do tempo. E, bom, desde quando a gente se habituou a sentar ao redor da mesa, a gente permitiu que esse ato de se alimentar se transformasse muito mais do que só um instinto de sobrevivência, né? Virou desejo, virou demonstração de amor, virou sentimento. E mais importante, virou um ritual, né? Basta a gente se lembrar do domingo na casa da mãe, que sempre tem uma macarronada, uma feijoada, ou algumas culturas que fazem banquetes para se despedir de uma pessoa querida que se foi, ou rituais sociais do cotidiano, como o primeiro encontro com uma pessoa especial que provavelmente vai ser em um jantar ou em um bar para tomar drinks, uma festa de aniversário, que não é uma festa de aniversário se não tiver bolo e brigadeiro. Então, a gente parou de encarar a comida como necessidade e ela virou essa cola social. Então é natural que, né, desde sempre, né, essa comida começasse a ser narradas em histórias, né? Histórias com H minúsculo e, né, história com H maiúsculo, né? Pensa, por exemplo, quando as nossas terras foram encontradas pelos europeus, as nossas terras brasileiras, né? Muito surpreendeu a gente que vivia aqui, os costumes, né? O escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral, o Pero Vaz de Caminha, em carta ao rei de Portugal, Dom Manuel, descreveu os costumes alimentares daqueles que eles encontraram aqui. E ele disse: deram-lhe ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram provar daquilo quase nada. E se provar alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça, mal lhe puseram a boca. Não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Bom, gente, imagina, do outro lado do oceano, ao receber essa correspondência, é provável que o rei do Manuel tenha se contorcido, né? Como assim recusar figos passados, negar peixe cozido, desperdiçar um bom vinho, né? Então, assim, existia um choque cultural muito grande, né? O que se comia na Europa não tinha nada a ver com o que os povos originários comiam, né? Nas terras encontradas brasileiras. E na carta, o Pero Vaz, ele discorre mais, ele diz o seguinte: eles não lavram, nem criam, nem há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem nenhum outro animal que esteja acostumado ao viver dos homens. Nem comem senão deste inhame, de que aqui há muito, e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de si lançam. O que é interessante, né, sobre a carta do Pero Vaz de Caminha. Por que que eu trouxe ela? Porque ela não é só um registro histórico com H maiúsculo, ela é também uma grande contação de história com H minúsculo, porque esse documento é considerado o primeiro texto literário brasileiro, já que não é apenas um relato,
histórico, há toda uma estrutura narrativa que foi utilizada para contar essa chegada dos portugueses. Então, desde sempre a gente descreve hábitos alimentares em registros, diários, cadernos de receitas, e todos eles são documentos que permitem, né, que a gente entenda tradições, costumes, né, e que, obviamente, seja estudado na posteridade. Só que o que muitas pessoas costumam não associar é que a literatura ficcional também é importante para nos falar sobre conteúdos históricos e sociais, né? Enquanto as fontes tradicionais, como esses documentos oficiais, como esses registros históricos, eles fornecem informações importantes sobre eventos passados, a literatura dá para a gente uma perspectiva íntima da vida das pessoas comuns, do cotidiano delas, né? A literatura é um reflexo dessa sociedade em que ela foi produzida, né? Porque os escritores, através dessas grandes obras, eles capturam as preocupações, os valores, a luta, né, que eles estão enfrentando naquele determinado tempo. Então, é através desses personagens, de diálogos, de tramas, né, aquelas narrativas complexas, que a gente é transportado para o coração das questões sociais e políticas que moldaram, né, uma era. Então, é por isso que quando, né, um personagem se alimenta em um livro, eu garanto para vocês que muitas vezes, né, não dá para falar que todas, óbvio, mas em muitas vezes a intenção do escritor não é só alimentar um personagem. Então é por isso que a comida, ela é extremamente importante, né, na história com um H minúsculo. E, bom, gente, vocês sabem com certeza, né? Vocês já viram isso nos livros que vocês leram, que à mesa muitos personagens da literatura se apaixonaram, combinaram guerras, banharam seus pensamentos em taças suntuosas de vinho. Então, curioso de saber quando a gente se depara com uma menção à comida nesses livros, é que geralmente essa comida não está citada ali à toa. Geralmente ela quer dizer muito mais do que simplesmente ser um prato preferido de um determinado personagem, né? Essa comida ela nos dá contexto histórico, contexto social, contexto cultural, né? E aí eu quero aproveitar para contar uma história curiosa que rolou comigo quando eu comecei o Capitu Vem para o Jantar. Bom, essa história envolve, né, a fisiologia do gosto de Brilhar Savarin, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, mas assim, como eu disse para vocês, eu comecei a me interessar por esse assunto do nada, pensando na comida, pensando na vontade de comer uma cocada. Então, assim, eu não era estudiosa, eu não tinha uma bagagem, né, naquela época, da bibliografia, gastronômica, né? Então, assim, eu ganhei esse livro de uma tia quando eu comecei a me interessar pelo assunto. E ela falou: olha, esse daqui é a Bíblia da Gastronomia, assim, um dos livros mais importantes, e blá 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 e tal. E foi escrito por Brilhar Savarin, que era um cozinheiro francês que se dedicou a escrever receitas e hábitos alimentares no século XVIII, né, dos franceses. Inclusive, foi ele quem disse, né, a descoberta de um novo manjar faz mais pela felicidade humana do que a descoberta de uma nova estrela. E quem é que pode julgar, não é mesmo? E bom, o negócio é que eu estava lá lendo a Fisiologia do Gosto e me deparei com a menção do chocolate. E eu percebi que o chocolate no Fisiologia do Gosto era sempre mencionado como bebida. E como eu disse, eu estava no comecinho do Capitu, eu não tinha mergulhado numa pesquisa sobre a história da alimentação e eu não imaginava, olha só, gente, olha só a diferença de 10 anos, que 10 anos faz de pesquisa. Eu não sabia que o chocolate tinha surgido como bebida. Para mim, aquela pessoa que as pessoas cozinhavam para ela, porque eu não sabia cozinhar, o chocolate era uma barra de chocolate. Veja bem, olha isso. Então, né, eu fui pesquisar, né? E aí tinha um trecho no Fisiologia do Gosto que é uma historinha que diz o seguinte: as damas espanholas do Novo Mundo amam o chocolate à loucura, a ponto que, não contentes em tomar várias vezes por dia, o fazem trazer até a igreja. Essa sensualidade já lhes atraiu diversas vezes a censura dos bispos, mas eles acabaram por fechar os olhos, e o reverendo Padre Escobar, cuja metafísica era tão sutil quanto a sua moral acomodadiça, declarou formalmente que o chocolate, como água, não interrompe o jejum, esticando assim a favor das suas penitentes o antigo adágio, líquido non fragit jejum. Então, né, eu fui pesquisar sobre isso, e aí eu descobri
que o Brilhar Savarin conta nesse trecho uma polêmica real que acometeu a Igreja Católica durante meados do século XVII, né? O cardeal italiano Francesco Maria Brancaccio costumava beber o chocolate antes das missas, né? E isso causou um burburinho, né? Porque ele deveria fazer a missa em jejum. Inclusive, até hoje, a Igreja Católica sugere que você faça jejum antes de comungar. Bom, e aí começaram a questioná-lo, e o Francesco, muito espertamente, disse que o líquido não quebrava o jejum. E assim, durante muitos anos, de fato, o chocolate se livrou do jejum, porque era uma bebida. Até que, é claro, começaram a questionar sobre os açúcares, os nutrientes, e, enfim, derrubaram, né, essa teoria. A curiosidade é que na época em que essa obra do Brilhar Savarin foi escrita, o chocolate como a gente conhece hoje em barra ainda não existia. Ele só foi inventado 40 anos depois do lançamento do livro e foi uma invenção do holandês chamado Van Houten. Ou seja, o leitor mais desatento, como eu, pode passar totalmente despercebido por essa pista e estranhar o fato do chocolate ser sempre mencionado como líquido. Mas a verdade é que há ali muito mais camada, né, sobre essa história. Opa, eu voltei aqui. Esse é o Francesco Maria Brancaccio, né? E que ele disse: jejum não é lei divina, mas lei eclesiástica, e, portanto, sujeito a mudanças. E aí, opa, gente, passei aqui, eu fui falando e não fui passando os slides, tá? Tô aqui ilustrando para vocês verem uma pintura que mostra, né, o Hot Chocolate de 1885. Bom, é, o que eu quero dizer é que o uso da gastronomia ele é muito importante para entender um contexto da prosa ficcional, quanto é para a antropologia, para a sociologia, para a história. Então, assim, não dá para compreender a história de um país, a sua cultura, a literatura e o seu povo sem entender nem mesmo um indivíduo e os seus hábitos alimentares e a forma como ele se relaciona com a comida e com a bebida. Só que tem uma coisa muito interessante que a comida pode nos falar, que ela pode nos contar sobre a vida pessoal do nosso escritor preferido. E é o que aconteceu comigo, porque, né, lembra quando eu contei para vocês que eu estava relendo Dom Casmurro e eu fiquei me perguntando, será que Machado de Assis gostava de cocadas, né? E bom, gente, sim, Machado de Assis amava cocadas, Machado de Assis amava doces, né? E faz sentido que ele tenha emprestado para os seus personagens o seu gosto pessoal, né? Eu sempre brinco assim, que se a gente for fazer um exercício, eu não sei se temos escritores lendo, acompanhando a gente, mas se você for escrever um livro ficcional e você vai colocar os seus personagens ao redor da mesa, é, é provável que você vai alimentá-los com algo que você gosta. É muito mais fácil falar sobre alimentos que você conhece, gosta, você descreve texturas, sentimentos que esse alimento desperta, né? Então, não é à toa que a cocada aparece nas obras de Machado de Assis. E não aparece só em Dom Casmurro, tá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá em Esaú e Jacó, tá em diversas crônicas, né? Só que o interessante é que isso não acontece só porque ele gostava de doce, mas porque tinha uma relação afetiva com ele. Porque o Machado de Assis, ele nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, e ele era neto, né, de escravizados alforriados. Quando a mãe dele faleceu, o pai dele se casou novamente com uma quituteira que vendia doces na rua, doces inclusive como cocadas. E durante a adolescência, o Machado de Assis ajudou essa madrasta a vender doces. Então, é possível que essa afeição por doces dele tenha vindo daí, né? Em suas crônicas nos jornais da época, Machado de Assis ele declarou várias vezes abertamente a paixão por doces. Ele achava uma afronta jantar sem pedir sobremesa, sabe? Para ele, nenhuma receita era suficientemente boa sem que fosse finalizada por um docinho, o que eu concordo completamente, mas, né? Inclusive, um dos lugares preferidos dele era a Confeitaria Colombo, que é uma confeitaria que está aberta até hoje, né, no Rio de Janeiro, a arquitetura, a decoração original da época. E eu recomendo muito assim um café da tarde por lá e fazer o que o Machado de Assis fazia, que é sentar-se à mesa, pedir um café fresco e uma ou duas mães bentas para abrir o apetite.
E aí, gente, em 1878, prestes a ser lançado no Brasil, estava, né, já chegando no Brasil um livro de confeitaria chamado O Confeiteiro Popular. E o Machado de Assis, por conta disso, escreveu uma crônica, uma coluna, né, que ele tinha no jornal O Cruzeiro, sobre esse livro. E ele diz o seguinte: é fora de dúvida que a literatura confeitológica sentia a necessidade de mais um livro em que fossem compendiadas as novíssimas fórmulas inventadas pelo engenho humano para o fim de adoçar as amarguras deste vale de lágrimas. Ou seja, ele gostava muito de doces, realmente, né? E aí, gente, outros escritores usaram esse saudosismo de uma ótima recordação de outrora para fazer, né, uma obra de cunho extremamente memorialista. E porque eu acho, né, eu trouxe aqui, eu estou trazendo algumas cenas de filmes que conversam com o que a gente está falando. Eu acho que quando a gente fala de comida e memória, essa cena de Ratatouille, ela ilustra muito bem, né? Mas assim, a comida ela tem esse poder de despertar memórias e transportar a gente para momentos passados, né? Ela tá ligada às nossas lembranças, às nossas emoções e pode ser um ótimo gatilho para contar histórias, né? E dois grandes escritores que exploraram essa relação foi Carlos Drummond de Andrade e Marcel Proust. Eu vou começar com Drummond. É, A obra do Drummond, ele tem um toque nostálgico muito grande, né? Toda a literatura dele é bem memorialista, né? E em muitos poemas, em até alguns contos, ele volta para relembrar da família, da infância, né? E no livro Contos de Aprendiz, que reúne contos inspirados na infância do escritor, no interior de Minas Gerais, no começo do século XX, tem um conto chamado O Sorvete. E tem dois personagens, né, que são, um deles, que é o Joca, que é baseado nele, é o Joca e o Joel, né, eles planejaram um domingo muito importante, assim, depois da aula, né, porque eles tinham aula aos domingos, eles andariam no parque, almoçariam na casa do tio, iam ao cinema, e no caminho, no entanto, eles passam por uma confeitaria que tem uma plaquinha. E acontece o seguinte: encostado a uma das três portas da confeitaria, ao lado da calçada, um quadro negro propunha-nos os seguintes dizeres em giz branco. Hoje, delicioso sorvete de abacaxi, especialidade da casa. Hoje. A inscrição emocionou-me intensamente e dei conta a Joel da minha perturbação. Você está vendo? Aparentemente, Joel não se deixara invadir pelo sortilégio das palavras. Sua superioridade. Delicioso sorvete de abacaxi? Nunca tomei disso. Eu também não, respondeu o fortíssimo Joel. Deve ser uma porcaria. Bom, o interessante sobre esse trecho, né, que o narrador ele até tenta convencer o Joel a deixar quieto o cinema para eles irem experimentar o sorvete, mas não, o Joel é categórico, ele quer ir para o cinema. Só que o sorvete fica ali na cabeça deles, né, por um tempo, e no final do conto, obviamente, eles acabam decidindo deixar o cinema de lado, eles saem no meio da sessão, voltam para a confeitaria para experimentar o sorvete, né? E o curioso, gente, é que quando eles provam o sorvete, eles odeiam. Inclusive, eles chamam de massa gelada agressiva aos dentes. E eu lembro que eu li esse trecho, conto, e eu fiquei pensando, caramba, em 1916 eles ainda não tinham provado, né, sorvete. E aí eu fui atrás da história do sorvete, né? Porque, assim, apesar de ser uma história escrita na década de 50, a gente tem uma inscrição lá que diz que foi uma história em 1916. Então, quase 100 anos depois da iguaria aparecer a primeira vez no Rio, que foi em 1834, eles ainda não tinham comido esse doce, né? E aí conta-se que um navio desembarcou no Rio de Janeiro em 1834 com mais de 200 toneladas de gelo que foram encomendadas por dois comerciantes para fazer sorvete. Esse gelo, como a gente não tinha como guardá-lo, ele era misturado com frutas, né, e vendido em horários determinados, porque ele derretia, né? Então era muito comum a gente ver na época anúncios de jornais falando, olha, todos os dias, especificamente às 3 horas da tarde, sorvetes, né? Porque é isso, né? Derretia. Então, eu fiquei
fiquei encucada, assim, com quase um centenário do doce. Dá para aceitar que esse jovem de 11 anos do interior nunca tivesse provado sorvete em 1916? Super dá, né? Porque, afinal, a gente está falando de uma época em que as novidades elas demoravam para se espalhar. Em São Paulo, por exemplo, o sorvete só começou a ser comercializado quase 40 anos depois. Então, assim, é, eu passei, né? Eu fui para Salvador uma vez, no interior, com a família, e eu visitei a primeira sorveteria da cidade, que é a Cubana. E ela abriu as portas só em 1930. E eu lembro que o meu pai, ele é do interior de São Paulo, ele nasceu em 1945. Ele conta que quando ele era muito pequeno, as pessoas tinham medo de tomar sorvete ainda, as pessoas do interior, porque elas acreditavam que o choque do frio do sorvete desregulava o calor interno do corpo. Então as pessoas não, sabe, não queriam saber do sorvete, né? E aí, bom, é, quando eles provam sorvete, o narrador conta pra gente. Eles nunca haviam sentido na boca o frio de uma pedra de gelo. O sorvete era detestável, de um frio doloroso, do qual se excluía toda a lembrança de abacaxi. Eu lembro de um filme, não sei se vocês já assistiram, não tem nada a ver com isso, assim, de contexto histórico e tal, mas é O Quarto de Jack, que é a história de um menininho que também é baseado num livro. Ele nasce num cativeiro e ele tudo que ele conhece sobre o mundo é dentro daquele quarto. Enfim, aí a história desenrola quando ele sai desse quarto e ele tem contato com os avós dele, eles oferecem para ele sorvete, ele cospe assim tudo, ele falando machuca, sorvete machuca. Então, assim, eu fiquei pensando muito nisso quando eu li esse conto, assim, tentando lembrar a primeira vez que eu comi sorvete. O Pedro, ele não comeu sorvete ainda. O Pedro tem 3 anos, mas ele tomou água com gás gelado uma vez. Ele odiou, assim. Ele fala que tem sal, é gelado, que machucou. Então, assim, dá para entender eles não terem curtido esse sorvete, né? Que era detestável, de um frio doloroso. Bom, e aí, gente? Quando a gente pensa, né, em comida e memória, não tem como não falar do Marcel Proust, né? Seria impossível não mencionar a série de livros, né, Em Busca do Tempo Perdido, que tem, né, as famosas madeleines, né, esses deliciosos bolinhos em formas de concha que levam, né, esse protagonista a um emaranhado de lembranças da infância, né? Para vocês terem ideia, foi Proust que cunhou o termo memória involuntária, que são memórias que não aparecem se a gente quiser, né? Elas são acionadas por um gatilho. Né? Porque para ele a memória é como um arquivo. Você pode forçar, vai se lembrar de rostos, datas e lugares, mas sensações são mais complexas, né? Esse gatilho mencionado pelo Proust pode ser o sabor ou algo muito específico, como acontece nas histórias, o tilintar de uma colher sobre um prato que faz ele ressuscitar a memória da avó que estava há muito tempo esquecida, né? E isso a gente conhece muito bem, né? Quantas vezes a gente provou alguma coisa que leva a gente de volta para alguma época, né? Eu lembro de uma fala da Ligia Fagundes Telles também, que diz o seguinte: a memória tem um olfato memorável. E, sabe, sentir o cheiro de um perfume de alguém, de um bolo, transporta a gente para qualquer, né? Para uma memória de infância ou, enfim, qualquer outra lembrança. Eu já tô acabando, tá? Só vou continuar. Sei que já era meia hora, Não, já me não empolguei. tem pressa, não. Fica à Tá bom, vontade. Lan. Bom, a comida também fala, gente, sobre características de personagens, né? A Clarice Lispector, ela tem muito disso, né? Uma característica comum dos textos da Clarice é o encontro ao redor da mesa. E é nesse momento de nutrição, de jantares, de almoços, que os personagens passam por grandes conflitos, né? No conto, a repartição de pães, por exemplo, a narradora está aflita por ter que participar, obrigada, de um almoço em pleno sábado, quando ela acha que ela poderia estar fazendo algo muito melhor. Então, ao longo do conto, ela vai analisando as pessoas ao redor dessa mesa, que também, né, aparentemente estão ali obrigadas, ninguém está com fome, ninguém está interessado em falar com ninguém, mas a anfitriã está animadíssima, ela cozinha vários pratos, ela está empolgada com a situação, né? E aí tudo muda quando eles se sentam, né, ao redor da mesa. Tem uma mesa farta, cheia de alimentos, e aí do nada todo mundo está com fome.
Eles esquecem que há pouco, né, eles não queriam estar ali. E aí rola esse banquete, e é nesse momento que a narradora diz que se trata de um encontro, que a gente entende, né, que se trata de um encontro familiar e que ela está na casa dos pais. E o curioso é que a Clarice, né, ela tem origem judia, e o texto faz diversas referências, né, à religião, mas o mais explícito é o Shabá, né, como a família se reúne ao redor da mesa, né, esse costume religioso judeu de guardar os sábados e passar com a família, principalmente, né, com muita comida. E além disso, essa comida no conto, ela traz traços dos personagens, né? A narradora não tem fome, ela não quer estar ali, ela diz que o sábado parece cheio de ferrugem, enquanto a anfitriã, por outro lado, que depois a gente descobre que é a sua mãe, está doando o sábado inteiro para os filhos, ela cozinha diversos pratos, ela faz alimentos perfeitos e muito aromáticos, e aí eu trouxe um trecho para vocês do conto. Comíamos, como uma horda de seres vivos, cobríamos gradualmente a terra, ocupados como quem lavra a existência, e planta, e colhe, mata, e vive, e morre, e come. Comi com a honestidade quem não engana o que come. Comi aquela comida e não o seu nome. Pão é amor entre estranhos. E outro exemplo, quando a gente fala sobre caracterizar personagem, é a Macabeia de A Hora da Estrela, né? Que ela é descrita como uma mulher tão pobre, que só comia cachorro-quente. E as comidas que aparecem ao longo de A Hora da Estrela, elas servem como um exemplo dessa vida, da Macabeia. Todas as menções de comida na história, elas aparecem para reafirmar o quão pobre Macabeia é, né? Certa vez ela vai ao médico e o seguinte diálogo se desenrola. Você faz regime para emagrecer, menina? Macabeia não soube o que responder. O que é que você come? Cachorro quente. Só? Às vezes como sanduíche de mortadela. O que é que você bebe? Leite? Só café e refrigerante. Que refrigerante? Perguntou ele sem saber o que falar. À toa indagou. Você às vezes tem crise de vômito? Ah, nunca! Exclamou muito espantada, pois não era doida de desperdiçar comida. É, E aí, gente, ela gosta. A Macabela, ela é descrita pra gente como uma pessoa que ela gosta de goiabada com queijo, mas é um capricho que ela não pode manter. Ela é descrita pelo narrador Rodrigo S.M. como café frio sem açúcar. Tem um momento em que ela vê um anúncio de um creme de pele no outdoor e ela sente vontade de comer o creme às colheradas, né? E bom, ela namora o Olímpio, né? Que em determinado momento da história troca ela pela Glória, né? Que é a moça que trabalha com ela. E aí a Glória se sente mal por roubar o namorado da Macabé e a convida para um café da tarde no domingo. O café é simples, um daqueles que nós temos em casa, sabe, no domingo à tarde, mas a Macabéia, gente, ela fica abismada com os alimentos. Tem chocolate quente bem grosso, tem rosquinhas açucaradas, tem um bolo. E aí, quando a Glória não tá vendo, ela rouba umas rosquinhas para mais tarde. E aí, o narrador nos conta isso. Macabeia arregalou os olhos. É que na suja desordem de uma terceira classe de burguesia havia, no entanto, morno conforto de quem gasta todo o dinheiro em comida. No subúrbio, comia-se muito. Bom, gente, todos esses autores que eu estou citando por aqui, eles entendiam que a comida é mais do que apenas uma necessidade física. Ela é, né, um veículo para essa conexão emocional e para uma narrativa, né? Através dessas referências alimentares, esses escritores convidam a gente a embarcar em jornadas interiores, a explorar momentos cruciais das vidas dos personagens, né? A comida, ela se torna esse fio condutor que nos leva por essas camadas de memórias e conta, né, histórias e experiências profundas. Mas tem um escritor que reúne tudo que foi dito nas suas obras. Tudo que foi dito hoje, né, nos seus livros, que é o Jorge Amado, né? Eu costumo brincar, gente, sabe aqueles livrinhos que a gente abre em qualquer página para ler um conselho para o dia, acho que é Minutos de Sabedoria que chama? Eu brinco que dá para fazer isso com as obras de Jorge Amado para você decidir o que você vai fazer para pro almoço. Porque, assim, tem tanta comida na obra de Jorge Amado que provavelmente qualquer página que você abrir vai ter a menção de uma comidinha lá, né? Só que, assim, ao longo das obras dele, não tem como a gente não pensar
grandes cozinheiras de Jorge Amado, né? Que é a Dona Flor e a Gabriela Cravo e Canela, né? E, bom, tem um trecho na obra de Dona Flor e seus dois maridos, que ela, que é uma cozinheira de mão cheia, ela tem uma escola de gastronomia, ela vai ensinar as alunas a fazer a moqueca de cerimônia. E ela diz que, né, é o prato preferido do seu finado marido Vadinho, né? Vocês conhecem a história de Dona Flor e seus dois maridos, né? Ela tinha esse amor, assim, carnal pelo Vadinho, só que ele morre, né, no meio do carnaval. Depois ela se casa novamente, mas, assim, ela começa a ser assombrada pelo espírito do Vadinho. E aí ela tá lá ensinando a fazer essa moqueca. E ela diz o seguinte: era o prato predileto de Vadim. Nunca mais em minha mesa o servirei. Seus dentes mordiam cirimole, seus lábios amarelos do dendê. Ai, nunca mais seus lábios, sua língua, nunca mais sua ardida boca de cebola crua. Bom, o interessante de analisar na obra de Jorge Amado, né, numa linha cronológica, é que a importância das comidas ela vai ficando mais forte conforme os anos vão passando, né? Ele sempre alimentou os seus personagens com a comida baiana, é fato, mas esse quesito ele foi ficando mais elaborado, né? No primeiro livro dele, O País do Carnaval, por exemplo, come-se na rua quitutes como mingau, acarajé, para só então chegar, né, nos grandes jantares da Dona Flor, né? E além disso, o Jorge Amado ele também mergulhou bastante na cultura ancestral afro-brasileira, né? Ele se interessava muito pelo candomblé e a comida em sua obra aparece também como uma comida ritual, né? Por exemplo, a gente tem um livro Jubiabá, né, em que os pratos de Dendê começam a aparecer para homenagear o santo, né? Então, o que a gente aprende com o Jorge Amado é que a comida ela não é feita só para degustá-la, né? Mas ela tá ali para falar quem são esses personagens, ela também nos remete à memória, ela tem um porquê social e cultural, né? Então, acho que Jorge Amado ele resume todos os pontos que eu trouxe hoje, né? E, bom, a gente está chegando no final da conversa, e é lógico que eu citei, assim, aqui uns escritores mais emblemáticos quando a gente fala sobre a junção, né, da comida e da literatura. E é uma coisa que eu sempre busco fazer as pessoas refletirem lá no Capitu, assim, né? Seja no blog, lá no começo, no Instagram, em conversas como essa, é que um ser vivo, ele precisa de alimento para sobreviver, né? Seja um vampiro que precisa de sangue, um troll da floresta que precisa de, seja lá o que ele precisa, né, para sobreviver, um alienígena, todo mundo precisa de algo para se manter vivo, né? E então é natural que quando a gente fale sobre personagens vivendo suas próprias histórias, conflitos, amores, problemas, guerras, em algum momento eles vão precisar parar para provar um quitutinho, né? E porque isso aproxima nós, leitores, né, da história, porque torna aquilo verossímil, né? Humaniza essa história para gente. Mesmo que esse enredo fale sobre alienígenas comedores de humanos no espaço, entendeu? Não tem importância, não tem porquê. O fato de ele se alimentar aproxima a gente dessa história. Bom, gente, eu só queria contar para vocês que eu tenho um projeto além do Capitu que chama Manjar do Literato, que eu chamo de uma experiência gastroliterária. É um clube do livro e todo mês a gente lê um livro pensando, né, nessa obra com esse viés da gastronomia. E a gente passa um mês lendo o livro, aí tem conteúdos gravados, todo mês tem um palestrante convidado que vem fazer uma palestra sobre um tema que permeia esse livro. E nesse mês de setembro, começa agora dia 14, a gente vai mergulhar em O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz, que tem uma relação muito interessante com a comida, né? A comida ela tá ali para promover um debate, né, sobre a situação dos padres lá, sobre a corrupção desses padres dentro dessa igreja. E, bom, se quem tiver interesse, é só me seguir lá no @Capitu Vem para o Jantar. Ali no link da bio tem o link para o Manjar do Literato. E é isso, gente. Espero que não tenha falado muito, né? Eu acho que falei.
Mas é isso agora. Eu falei, não, foi maravilhoso de sem som, sem som. Deixa eu passar para todo mundo aqui para a gente começar. Denise, obrigada pela viagem. Foi maravilhosa. Eu, particularmente, sou apaixonada por literatura. Levanto minha bandeirinha e brigo com técnicos e especialistas, porque não é só no livro do professor doutor com a vírgula, o ponto, dois espaços na frente e embaixo, uma meta-análise e tudo que a gente aprende. A gente aprende muito com literatura, com arte, com cheiros, com gostos, com comidas. E eu brinco muito, né, com os nossos alunos assim. Qual é o melhor estudo antropológico atual? Um supermercado, né? A gente vai no supermercado, a gente sabe o que que a pessoa daquela cidade, daquela região come, e eu acho muito engraçado que eu fiz a experiência esse ano, 400 quilômetros de Paris, o supermercado era completamente diferente. Completamente, entre aspas, né? Os hábitos se mantêm, mas era bem diferente. Então, assim, foi uma viagem muito, muito gostosa. Sinto pena por aqueles que se fecham na sua redoma e não estejam aqui para aproveitar esse movimento, esse momento que foi maravilhoso, maravilhoso. E gostei muito, como você falou, das pessoas comuns e assim, tirando todo o fato, né, da minha paixão pela literatura e a questão de que eu também quero transformar esse papo à mesa para leigos, porque acho que os leigos curtem até mais esse tipo de conversa do que certos especialistas que se acham donos da verdade e talvez não estejam prontos para ouvir outras coisas. Eu gostei muito porque fiz esse adendo para falar que eu vou falar um pouco como técnica dentro da Vera Kiss, que faz mediação científica. E gostei muito do que você falou de pessoas comuns, porque enquanto pesquisadora, a gente fica procurando pessoas comuns em lugares que não são comuns, porque a gente cria espaços de laboratório que deixam de ser comuns. E é muito interessante isso, de ver essa questão e do que você falou, do que os livros trazem para a gente. O impessoal, que na verdade, quando você falou em pessoal, eu até escrevi aqui, não acaba não sendo nada pessoal, como você disse, a gente acaba trazendo uma cultura na escrita, na nossa maneira de se expressar, e nada como entender como é que aquele povo se expressava, ou escolhia, ou podia comer com alguém que teve o dom, a vontade, o tempo, a necessidade de escrever, né? Uma coisa, eu sou apaixonada, eu gostaria de ter lido mais. É, gostei da memória involuntária, né, do Proust, eu acho que ele com as Madalena dele, acho que às vezes o termo é utilizado inadequadamente para quem pega só aquele parágrafo, porque ele é muito mais rico que aquilo, mas achei muito interessante. E no finalzinho, assim, porque assim, eu não tenho muito o que comentar, só essa pena de que eu acho que assim, o teu trabalho é muito rico para todo mundo. Eu acho, como você falou, entretenimento, mais pesquisa, entender, e mesmo para a gente que era da área técnica, até uma questão, né, de pessoal que trabalha com higiene, como é que as pessoas, porque se fala, como é que se matava alguma coisa, como é que se cortava, como é que se fazia. Tem muito livro contando tudo isso, e é uma fonte que está ali e que é, de uma certa forma, estéril no sentido de que não tem alguém observando. A pessoa escreveu porque ela quis expressar alguma coisa e ela foi honesta, porque ela contou aquilo que ela sentia, que ela via, ela não foi fazer, né, invenções para escrever alguma coisa. E gostei muito, muito, foi uma viagem maravilhosa, vou deixar os outros perguntarem, e queria te falar do Essa de Queiroz, adoraria participar, maravilhoso, e e essas experiências, né, de poder, por exemplo, ter podido comer e descobrir que eu descobri que peixinhos da horta são legumes fritos, e que eu ficava, o que que é isso? O que que é isso? E é muito interessante, porque a gente também se enriquece com tudo isso, sem precisar da propaganda, né? A gente se enriquece através de cultura, que é diferente. E só uma curiosidade, que eu não sei se você sabe, né, que eu também sou apaixonada pelo Honoré de Balzac, que ele conta também, entre os livros deles e os apaixonados, qual era a relação dele com o café.
E é muito interessante, né, como ele se abastecia de café, ele tomava litros de café naquela época para poder, escrever, e é muito interessante, é muito. Só tenho que te agradecer mais uma vez, uma honra, de estar aqui, e eu ia fazer um pedido, faz uma vez um manjar literato, assim, no sábado de manhã, para quem está 5 horas na sua frente, poder estar acordada, porque acho que tem aqui, ó, Patrícia e Isis tristes, porque nós estamos há 4 horas na sua frente, e a gente não consegue. É verdade, é verdade. Eu preciso. Ó, mas olha, o Manjado Literato, ele já tá, assim, a gente tá caminhando para os três últimos, né? Ele vai até dezembro. E aí, ano que vem, eu vou abrir de novo, vão ser outras obras e tal. E eu tô pensando em fazer isso, porque muitas pessoas me falam, sabe? Do tipo, faz um sábado de manhã e tal. E aí é algo que eu vou fazer assim para ano que vem. Não às 9 para não competir com o Papo à Mesa, porque eu não vou poder ir. Tá bom, Mas sim, pode deixar. porque eu sou a primeira fã. Isis, vamos lá, eu imagino que todo mundo aqui tenha vontade de comentar alguma coisa. Vai lá, Isis. Sim. Ai, Denise, que maravilhoso o seu trabalho. Eu amei. Eu amei. Quando você foi falando, eu também fui lembrando de coisas que já aconteceram comigo, coisas que eu li, né? Uma das coisas que eu queria comentar é da coisa do chocolate, e do chocolate como bebida e quebra de jejum. Primeira vez que eu fui para Torino, né, Turim, na Itália, a minha amiga que mora lá, ela me contou que eles têm uma bebida lá, o Bicherin, que é uma bebida de café com chocolate, era muito consumida na época da quaresma, porque as pessoas jejuavam, só que aí eu descobri, né, pela sua apresentação, que chocolate não contava, nem provavelmente nem café, contava como quebra de jejum, e a Itália seguiu com isso até hoje. Então, porque é uma bebida que eles consomem muito na época da quaresma, na hora ali do almoço, que já tá todo mundo vesgo de fome, e é um Sim. café super denso, porque é um café, aí vem uma camada de chocolate, aí vem uma camada de creme e grãozinhos de Nossa, café em cima. Exato. E grãozinhos de café em cima, é tipo uma sobremesa, e eles dão essa desculpa sim. de que não é quebra de jejum. Mas eu achei super interessante. E aí, agora, pela sua apresentação, eu vi o contexto disso tudo, da onde vem, foi super legal. E quando você estava falando, né, sobre os livros, eu lembrei também que eu achei em Portugal, quando eu fui naquela livraria Lelo, de Porto, eu achei um livro do Da Vinci, da cozinha do Da Vinci, que Sim. eram as receitas que ele fazia. Eu ainda não consegui ler, mas está ali na minha listinha de livros para ler. E um outro que eu li quando eu era adolescente, né? Sou da época do Harry Potter, então Uhum. eu sou super fã da série e tal. E na época eu consumia todos os livros e coisas relacionadas ao Harry Potter. E tem um livro que é sobre a cozinha com receitas do Harry Potter. E, na época, eram super distantes da minha realidade. Tanto que num dos textos que eu escrevi para o blog da Vera Kiss sobre o Natal, eu conto um trecho que fala sobre o pudim de Natal. Que aqui é um pudim que eles começam a fazer 6 meses antes do Natal. E aparece, né, na série o pudim de Yorkshire, que eu ficava confusa. Eu falei, gente, mas Yorkshire não é um cachorro? Eles estão fazendo pudim de cachorro. Mas não, aqui é uma cidade, então é o pudim dessa região. Depois eu descobri, enfim, aí hoje em dia eu moro aqui no Reino Unido, então aí essas coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça anos depois. Mas eu adorei a apresentação, eu só queria comentar sobre essas relações que eu fui fazendo entre as minhas experiências gastronômicas e literárias e o que você apresentou pra gente. Muito obrigada. Ai, que legal, Isis. Obrigada. Só me É, metendo. pode falar. Eu ia Isso, me pode meter falar, de pode falar. novo, né? Falando da Isis, Isis, e é muito legal isso, que eu também, por Uhum. exemplo, li um livro sobre uns bolinhos japoneses, era uma história, bom, enfim, no Japão, e aí eu quis ir no restaurante japonês para comer aquilo, para reviver o livro. É muito gostosa essa descoberta, porque tem toda atrás essa história que a gente entra, que a gente acaba fazendo parte, é muito gostoso, bem legal isso E outra também. coisa que eu ia colocar também é o que a Ju comentou, né? Que às vezes a gente que tem uma formação técnica acaba deixando esse lado mais artístico, mais lírico, mais lúdico de lado, e é uma pena, porque mesmo que eu estava muito refletindo sobre isso ontem e hoje, mesmo que
aparentemente, assim, no primeiro momento, não tem a ver com a minha área, não tem a ver com o que eu faço. Mas todos os profissionais precisam de referência. E às vezes a gente acha referências, pontos de contato, intersecções onde a gente menos espera. Onde a gente menos espera. Então, assim, eu queria só deixar esse convite para que as pessoas que não têm tanto contato com manifestações artísticas, quaisquer que sejam, seja performance, literatura, audiovisual, se abram mais para isso, mesmo que no primeiro momento dê um pouco de medo, mesmo que no primeiro momento, não estou entendendo nada, mas pode chegar um momento que você fala, meu Deus, aí a ficha cai. E pode levar anos, como demorou anos para mim para cair a ficha, para entender o que era um pudim de Natal que se começava a ser feito no dia 25 de novembro. E aí depois eu descobri que ele pode ser também começado a ser feito em maio, até dezembro. Então as pessoas abrem o pudim em dezembro, enfim. Mas só queria deixar esse convite. Obrigada, Isis. Olha, primeiro também, assim, eu venho de uma casa que minha mãe ela é muito leitora voraz, assim, então ela tinha uma biblioteca em casa, então eu sempre tive esse contato com livros, porque ela apresentou para mim, para meu irmão muito cedo. Mas foi com Harry Potter que eu encontrei a paixão pela literatura, porque eu engoli Harry Potter. Inclusive, eu lia na época e ficava, cerveja manteigada, meu Deus, deve ser horrível uma cerveja com manteiga. E foi depois, pesquisando, é claro que existe toda uma polêmica, porque dizem que a J.K. Rowling, ela de fato criou uma bebida alcoólica na história, porque tem várias pistas que mostram como eles ficam um pouco alterados com a bebida, só que houve uma crítica muito grande quando o livro foi publicado, porque falaram que ela estava incitando bebida alcoólica para um público infanto-juvenil. Então, nessa ocasião, ela veio ao público e falou: não, é uma bebida fictícia, ela é feita de caramelo e tal, e ficou, né? E eu tive a oportunidade de experimentar lá fora no parque. É uma bebida doce demais. Eu tenho a minha versão da receita, que particularmente eu acho mais gostosa. Mas assim, é legal porque essa coisa de você experimentar a receita ela transforma esse lúdico em algo concreto. E assim, a minha experiência com o Capitu, porque é isso que eu falei, assim, criando conteúdo na internet como criadora de conteúdo mesmo, no Instagram, eu tô desde 2020, mas o projeto existe desde 2014. E eu tive muitas oportunidades, principalmente em escolas que me convidam para as crianças estão lendo A Fantástica Fábrica de Chocolate, vamos fazer uma receita e falar sobre o livro e tal. Eu percebi que quando essas crianças, ou enfim, adultos relacionados a outros livros têm oportunidade de provar aquilo que eles estão lendo, a leitura ela ganha mais camadas e eles ficam muito mais interessados pela leitura. Então, de certa forma, por mais que seja algo mais, entre aspas, leigo, né, vamos dizer assim, é uma oportunidade para que essa pessoa se abra para isso. Ela vai querer investigar mais, ela vai querer conhecer esse escritor. Recentemente, só para dar um exemplo, eu fiz um trio de palestras numa sala aqui em São Paulo que chama Paulistana Desvairada, e era um trio de palestras sobre a tríade realista do Machado, Memórias Póstumas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Então, tinha um chefe que fez um jantar temático inspirado nesses três livros, enquanto eu falava sobre os livros. Eu fiquei chocada, porque era um jantar menor, porque, enfim, é uma situação um evento em que pede poucas pessoas, senão não, né, a gente não tem controle. Tinham, sei lá, acho que 16 pessoas. Todas elas viraram para mim e falaram: sabe o que eu vou fazer quando eu voltar para casa? Eu vou reler Machado de Assis, porque eu não tinha prestado atenção nisso. Então, é uma forma de você incentivar a leitura de uma maneira mais lúdica. E o que eu tenho percebido com o capítulo na minha comunidade, Quitute Machado, gente, meus cachorros estão aqui querendo se manifestar. Mas o que eu tenho percebido é quem me segue no Capitu, a maioria, são professores que acabam usando a literatura, a gastronomia para incentivar a leitura para os seus alunos, mas também tem muitos nutricionistas. E eu fico muito interessada quando nutricionistas me mandam mensagem: olha, eu acabei usando o seu conteúdo para fazer um plano super lúdico para uma paciente. E eu fiquei, gente, isso é muito legal, entendeu? Isso para mim, eu falo, tá, é esse o impacto que está tendo esse projeto. Então, é isso quando eu falo, lógico, né? Eu tento no meu conteúdo
ser muito respeitosa para quem faz um trabalho acadêmico, quem é historiador e tal, porque é isso. Eu comecei a fazer história, né? Eu sou formada em jornalismo, eu comecei a estudar história, mas óbvio, o confusão do dia a dia acabei trancando porque eu não consegui lidar com todos os pratinhos, quero voltar ano que vem. Porque é algo que eu amo, eu quero pesquisar mais sobre isso, mas eu não sou uma historiadora, né? Então eu tenho que ser muito respeitosa em relação a isso, mas eu entendo que o meu conteúdo ele tem uma relevância no sentido de apresentar, de falar para essa pessoa e falar, opa, peraí, não tem, eu não tinha pensado nisso. E se ela for e querer pesquisar mais a fundo depois de sei lá, um vídeo que eu postei, nossa, para mim já fico muito grata, sabe? Bia, Patrícia, Daiane. Eu só ia completar dessa questão da polêmica da JK, que era o que você estava falando, né? Quando aparecem essas coisas nos livros, é na verdade o retrato de uma cultura também. Porque aqui as pessoas começam, mesmo que seja proibido beber até antes dos 18 anos, aqui a cultura do álcool ela é presente. Então, assim, mesmo que as pessoas tenham falado, ah, tem incentivando, ela só está retratando, e o que ela faz nos livros do Harry Potter, ela pega referências do dia a dia daqui do Reino Unido, que acontece, assim, pegar um ônibus de 2 andares, o ônibus noturno, o não sei o quê, são coisas que realmente as pessoas vivem, só que óbvio que ela colocou a pitadinha de mágica ali, né? Sim. Só que, obviamente, todos os adolescentes que crescem aqui, e nessa parte, tem contato com o álcool cedo, né? E, enfim, é uma questão também de saúde mental aqui, que se discute muito. Só que, assim, eu acho que também não adianta falar, ah, você está incentivando e esconder que existe um problema. Uhum. Então, assim, na verdade, o que ela fez foi, ó, tá aqui, não que eu seja defensora ultimamente dela também por outras polêmicas, né, Sim, que é. aconteceram, mas eu acho que nesse caso, ela retratou o que se vive aqui, né? O que acontece. E ela retratou de outras formas e outras maneiras, como ela fez com as receitas que aparecem nos banquetes, nas festas, no Natal, enfim. Bom, eu só queria colocar isso. E outra, tem Bia, uma Patrícia. coisa que. Ah, desculpa, se eu só falar uma coisinha que algumas pessoas sugerem que a cerveja manteigada, ela, antes dessa polêmica, né, ela era uma bebida tipo hidromel, assim, como é citada na história, né? Então, e faz sentido, assim, o elfo, o Dobby, ele fica alterado quando ele bebe muita cerveja manteigada. A Hermione, ela tem coragem de, sei lá, dar uma iniciativa em relação ao Rony depois que bebe cerveja manteigada. Tem várias pistas que as pessoas já foram buscando sobre por que talvez a cerveja manteigada realmente tivesse algo, né? E o que aconteceu foi que uma jornalista do New York Times fez assim, uma crítica horrorosa, assim, causou a maior polêmica em relação a isso. Ela fala que o Dumbledore, por exemplo, sempre aparece com algum drink na mão, nas histórias. E aí ela se defendeu, né? Ela falou, não, é uma bebida de caramelo. Mas é isso, né? Fica aí essa reflexão. Denise, primeiro, parabéns, obrigada aí pelo esse bate-papo tão gostoso. Sempre te acompanho e, inclusive, queria que você falasse sobre aquela página sobre os filmes. Teve uma vez que eu até te mandei acho que você deve receber tanta mensagem, mas enfim, te mandei sobre um filme italiano que eram os mafiosos, que se a comida não tivesse boa, ele já falava mais bravo. E um das pessoas que estavam ali presas junto com o mafioso falou assim: Ah, mas não tá tão gostosa quanto da minha mãe. Engraçado, o mafioso Você lembra o ficou nome? irado. Não, não lembro, mas eu mando de novo. Queria que você comentasse um pouco sobre essa sua página aí dos filmes também. Eu moro aqui em Portugal, a gente está esperando a resposta de um projeto que une gastronomia e cinema também para a Câmara Municipal aqui. E a gente vai falar sobre os filmes que têm relação também com a comida, e nisso, e no meio da sessão vamos servir algumas comidas italianas típicas aqui. Vamos ver se vai dar certo esse projeto, se vai ser aprovado. E eu te faço o convite. Ai, E que outro legal. convite que eu te faço é para um cliente meu, que acho que você deve conhecer por ser de São Paulo, que é o Charlot.
Uhum. restaurante de São Paulo. Então, Sim. já comentei com a gerente sobre a sua página e você está convidada para um jantar lá. E se quiser falar sobre algum prato, esteja à vontade. Ai, que Tá, legal, muito tá bom. obrigada. Depois eu escrevo para você Me direitinho, a gente manda lá na combina melhor. DM, tá bom? Ou no e-mail, Tá, passei o e-mail, né, aqui. tá Tá bom? bem. Obrigada, viu? Nada, Então, nada. tem o Spoiler Vinagrete, o arroba Spoiler Vinagrete. Uhum. É uma brincadeira com spoiler alert, né? E eu tô postando cenas de filmes. A minha ideia é postar 1.000 cenas de filmes que giram em torno da comida. Tá sendo muito legal essa pesquisa, assim, eu comecei do nada, porque eu comecei a reparar, né? Eu reparo muito nas cenas, né, quando as pessoas estão comendo, e tá sendo muito, muito, muito divertido, assim, fazer essa curadoria. Óbvio que eu espero passar de 1.000, mas vamos lá primeiro, né? Vamos chegar nos 1.000, assim, por enquanto tem 20 e poucos. Mas também convido vocês a seguir, @spoilervinagrete. Obrigada pela lembrança, Patrícia. Tinha esquecido de De falar do nada. E depois, spoiler. se a Ju puder colocar no chat um e-mail, eu agradeço, Ju. Obrigada. Tá, ponho, ponho. Eu, Ou te mando pelo eu WhatsApp, tá coloco bem? aqui, ó. Ela já vai pôr. Tá. E aí já vou colocar o arroba do spoiler vinagrete. Bia, você agora. Oi, oi, Denise. Nossa, foi super Oi. legal. Eu já tinha começado, na pandemia, eu comecei um blog que era. Eu sou engenheira de alimentos, então a minha área é mais técnica, né? Eu comecei a ler história, fui me interessando, assim, me, me cutucou para eu continuar com o meu projeto lá do blog, Ai, que porque hoje em dia legal. a gente tem muita polêmica, né, sobre alimentação e tudo mais, né? Mas tem uma coisa que é bem legal, e eu fiz confeitaria na França, e tem muita coisa mesmo. O Savarin eu li, é muito legal, é muito interessante. Tem uma parte de cultura mesmo, né? Que a gente não Sim. pode esquecer, não dá para desprender. E aí você fala do Harry Potter, o livro, ou essa bebida provavelmente é uma bebida fermentada, que no processo gera álcool, pode ser pouquinho, pode ser não tão grande quanto uma cerveja, mas existe álcool, né? Sim. É Mas verdade. parabéns aí pelo projeto. Vou ver se o ano que vem eu consigo fazer o Manjar Literário. Me De interessa. Ah, manhã, de manhã, de obrigada. manhã, de manhã. De manhã, de manhã. Então, eu estou pensando porque foram livros muito legais esse ano, muitos palestrantes e tal, e eu recebi muitas mensagens de pessoas que, eu queria ter participado no antigo, né, no que já foi e tal. Então, eu tô pensando em criar, sei lá, duas versões do Manjara, assim, uma segunda temporada com outros livros e repetir a primeira temporada para quem não fez, sabe? Mas isso a gente vai até dezembro. E aí eu, né, vou tirar ali janeiro, fevereiro para planejar direitinho, e a gente começa em março do ano que vem uma nova temporada. Eu fui numa exposição aquela casa Emma Clabin, que era sobre... Amo, Hã? amo. Inclusive, meu irmão é gerente de comunicação de lá. Ah, que legal. E era sobre utensílios, então tinha pratos que eles faziam jantares, tudo. E tem uma lista de filmes. Eu anotei aqui, eu vou procurar aqui onde eu anotei, eu mando para você. Ai, me manda, vou Bem adorar. legal foi O bem legal legal. do Emma Clabin é que a Emma Clabin, ela tinha um costume de anotar todos os jantares que ela dava. Então, ela anotava o que foi servido, quem se sentou à mesa, na Olha posição, só. qual foi a louça que ela usou. E aí, o que acontece? No museu, assim, eu não sei se é mensalmente ou quinzenalmente, eles trocam a mesa que tem lá exposta para um jantar que ela fez, que ela de fato fez, com as plaquinhas e tudo dos convidados. É muito legal isso, muito legal. É bem legal. Vou ver, eu vou procurar aqui, eu te mando, mas eu te acompanho lá no Instagram. Na verdade, quem me falou assim, acompanha essa pessoa foi minha prima. Uhum, que legal. Ela falou, gostei. Então faz desde o comecinho lá, que ela falou assim, ela faz um negócio de alimentação, literatura. Mas Ah, que legal, parabéns aí pelo obrigada. trabalho e pela persistência, né? Porque 10 anos É,
Ô, Mas Bia, é você assim tem que mesmo. voltar para o seu blog. Eu preciso Seguir a voltar para o meu persistência da blog. Denise. Porque É, o meu blog tinha assim, os livros, não livro de literatura, mas mais técnicos, né? E tinha link de filme também. Eu te mando coisa, ele está meio que legal. abandonado, tadinho. Manda sim, por favor, eu adoro ver essas coisas. Que Por isso, aí, deixa eu falar aqui já, porque que nem a Patrícia comentou que talvez ela me mandou DM, eu posso não ter visto. Por e-mail, gente, eu respondo na hora. Se meu e-mail está sempre aberto, é muito mais fácil. Então, assim, acho que com o e-mail dá para a gente conversar super. legal. Gente, Daiane quer falar alguma coisa? Oi, eu só não consegui acessar a câmera, tá? Tudo bem? Oi. Tá, dizer que foi lindo, Denise. Eu acompanho o teu Instagram, foi por ali que eu conheci o trabalho e soube da palestra. E realmente eu gostaria de comentar algumas coisas que você comentou. A gente vive em bolhas mesmo. Eu gostaria assim que todo mundo conhecesse o teu trabalho. Eu sou da área de letras, então eu adoro literatura e adoro essa relação com comida, porque a comida é uma coisa afetiva na minha família, na família, né, do meu falecido esposo, enfim. Então, isso é muito representativo, como outras áreas também que eu gosto, mas a comida em especial. E a gente vive nessa bolha, assim, então até passei para os colegas, amigos, enfim, mas não entraram, né? Que pena, né? Perderam essa oportunidade. Mas muito legal. Acompanho sempre lá, agora comecei a seguir já o Spoiler Vinagrete para ter mais uma opção, né? E acho bem bacana. Não trabalho em sala de aula, né? Eu trabalho, atualmente, estou só em pesquisa mesmo, mas eu pesquiso na área da linguística, né? E a minha área de pesquisa tem a ver com o social. E quando você fala de literatura e social, é realmente isso, tá na linguagem, né? Tá na literatura. E esses fatores são muito importantes, a gente fazer essa relação do que a comida tem, né? Com esses fatores sociais. E ela estão sempre imbricados, né? Na comida, no jeito de fazer, né? Como o dissertou traz também, com o nosso jeito de agir em si, né? Tá relacionado com os fatores sociais. E muito bacana todos os exemplos que você trouxe. Obrigado. Obrigada, Daiane. Eu fiquei feliz de ter você aqui. E obrigada por ter seguido o Spoiler Vinagrete também. Você também já estou seguindo. Daiane, só uma coisa, vai ficar gravado, depois você compartilha com teus colegas, Ah, tá? Talvez pela página da Denise, assim que eu tiver o link, eu mando para Perfeito, eu ela. coloquei já no Instagram, eu sempre, toda vez que tem alguma novidade da Denise, eu coloco lá a página dela, coloco o linkzinho e tal, porque eu acho muito bacana, é um dos Instagrams que eu sigo atualmente, que eu mais acompanho, assim, porque tem a ver com literatura, tem a ver com as coisas que eu gosto. obrigada, Daiane. Obrigada pela força. É muito difícil fazer esse trabalho assim de criação de conteúdo. A gente estava falando sobre isso antes de entrar, né? Que é muito difícil competir com dancinhas do TikTok hoje em dia. Mas, mas a gente segue firme aí e é muito bom assim ter esse retorno, sabe? De saber que vocês estão gostando do que eu estou criando, e tal. Então, muito obrigada, de verdade. Bia, acho que você tinha alguma coisa também. Era para te dar parabéns pela escolha. Foi muito boa. Tanto é que eu estou aqui. Boa. Gente, Denise, olha, muito obrigada. Foi uma viagem deliciosa, muito legal mesmo. Obrigada. É, E te convido também, sempre que quiser voltar, alguma coisa, a todos que estão aqui, voltem também. O próximo Papo à Mesa vai ser sobre comida de rua, mulheres fazem comida de rua, já não me lembro o texto, mas também vai ser gostoso sempre voltar. Se você quiser voltar para o Papo à Mesa, é sempre um livro, você viu, né? Nosso Uhum, resumão, o sim. livro, alguma coisa que fala de alimentos, discutir alimento de outra maneira. Muito prazer, obrigada. E também chamo, aproveito, né? Não era para isso, mas aproveito para falar que a gente tem um workshop aqui em março, em Paris, que é arte e comida, e a literatura passa por ali também. Então, convido. Você pode vir também participar com a gente, ou quem gostar de arte e alimentação e comida, estão convidados também para vir para Paris, para permear, porque, né, Europa e Paris não são Que delícia. não são qualquer coisa para falar de arte e Não. ligar a alimentação É. também. Denise, eu deixo você fechar mais uma vez, foi delicioso. Muito obrigada. Deixo você dar sua última tua frase, fechar como você quiser.
Bom, gente, assim, primeiro, né, muito obrigada pelo convite, assim, esse é um assunto que eu gosto muito de falar. Você viu que eu me empolguei, assim, eu fui meio correndo, assim, no finalzinho, porque eu falei, ai, meu Deus, já tô aqui 40 minutos falando. Então, assim, se me deixar, eu vou longe. Então, eu fiquei muito feliz, assim, por muito. E o retorno de vocês, saber que vocês gostaram e que vocês acompanham meu trabalho, eu fiquei muito, muito grata. E é isso, gente. Tem meu e-mail aqui no chat. Se vocês se interessarem pelo livro, é Capituvei para o Jantar também, então ele é muito fácil de encontrar. E me segue lá, né? E deem aquela força, né, naquela Sim. criadora de conteúdo que está ali sempre batendo na mesma tecla. E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo e bom Nós sábado. que agradecemos. Parabéns, Denise. E Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada a Ju, todos. Beatriz. Tchau, tchau, gente. Até a Tchau, próxima. tchau. Até. É. Tchau, gente.